primeiro contato foi com meu pai, mestre Baer, né? Assim como meus irmãos, todos ajudando, né, nas etapas, né, da construção das suas obras. E até então ali a gente fazia tudo mecânico. E passado o tempo, né, que a gente não imaginaria que hoje estava dando continuidade, né, a esse legado, aí eu, por exemplo, comecei a observar, né, que ele e os contemporâneos, né, na profissão, né, na função, estavam contando uma história, né, a história dele, a história do povo, a história da cidade, né. E hoje eu me vejo também nessa mesma função, né, como ele, um instrumento que, escolhido pela arte, pela matéria-prima, né, a gente segue contando essa história, que também vai fazer um link com aquela história dos achados, né, arqueológico, que contava, né, que conta história de antigas civilizações. Então eu acho que é isso, né, a gente é instrumento escolhido pela matéria-prima, pela arte para contar a história. Lembrar, né, de uma fala que eu gosto sempre de falar, né, que eu ouvi com o Brenan, que é respeitar, né, que a gente desaprendeu a respeitar o tempo das coisas. Então eu fui pausando, né, e esperando esse momento chegar, ou seja, de estar preparado e entender que era o momento, né. E aí só em 2014, no final de 2014, foi quando, a pedido, né, da minha esposa, que na época era namorada, ela pediu para eu fazer uma peça, e aí eu fui e fiz, e aí eu senti, né, que aquilo ali era o momento, fiz a peça e logo vendi, não deu nem para ficar com ela. E aí eu já fui fazendo outra, né, fui seguindo, postando, vendendo, né, o pessoal chegando. E aí foi quando eu entendi que era o momento, e no ano seguinte eu já estava na FENEARTE, pelo PAB Pernambuco, e aí veio tudo assim, sabe? Demorou um pouco, mas quando veio parece que eu tinha achado aquela conexão mesmo, né, de fato, e aí entendi que era o momento e fui seguindo. A obra dele é muito presente porque foi a primeira inspiração, né, que tive de perto mesmo, né? Era o que eu via, né? Temas como ele trabalhava com os casais, por exemplo, eu também continuo fazendo, né, embora com a minha identidade, né, a nível do casal passeando, né, do beijando, do dançando, do amoroso, né, eu faço todos a mesma temática, mas com a minha identidade. Ele era um observador nato, trazia muito do que ele via, né, na zona rural, né, na praça, né, a exemplo dos próprios casais que mencionei aqui, ele trazia isso para o trabalho. Eu faço isso também, mas eu também fui a fundo, não sei se fui mais a fundo ou mais adiante, mas eu fui para um outro universo, que é esse universo dos encantados, né? Desse lado místico da coisa mesmo, né? Como o universo do sereísmo, que eu denomino, né? Esse trabalho que eu faço com os seres híbridos aí. As peças do meu pai, ela me inspiram hoje. Eu mantenho a mesma técnica, né, do fazer, né, da confecção, né, que é preparando o bojo, né, maciço, né? Aí depois a gente vai modelando, depois tira o excesso de barro, emenda, dá acabamento e põe para secar, né? A mesma técnica que ele fazia, eu faço também. Uma coisa também que está muito presente em mim do trabalho dele é que ele trabalhava de forma livre, né? Desprendida, né? Caçando e trazendo, né, com essa liberdade, sabe? De sem estar meio que copiando, sabe? Ele conseguia trazer essa liberdade para o trabalho dele, né? Tanto que os próprios movimentos das obras dele falam muito isso, e eu escuto. As redes sociais é muito importante, né? Eu não faço tráfego pago, eu não patrocino nada, mas o Instagram é uma grande ferramenta. Já começando pela FENEARTE, como falei antes, e fazendo esse contato com pessoas de vários lugares do Brasil, né, na própria FENEARTE, eu consegui, né, esse público. O Instagram, ele também vem fazendo esse papel, porque quem compra, né, também faz a postagem, né, a gente faz o repost, né, e isso consegue, né, dar uma impulsionada, né, meio que naturalmente, né. Eu acredito que as redes sociais elas ajudam muito, estão aí para fazer, né, o papel do impulsionamento, né. É importante ter esse contato com as redes sociais, né. E através das redes sociais a gente também conseguiu alguns contatos a nível, por exemplo, da Farm Rio, que fez uma parceria com um grupo de arquitetos de São Paulo e levou peças minhas para alguns países. E isso foi muito importante, né? O governo do estado também viu, né? Reconheceu, viu atrás, e a gente
conversou sobre isso. Algumas pessoas de fora também aparecem, né? Porque São Paulo parece que tem, parece não, todo mundo tá ali, e aí volta e meia tem gente, né? De Portugal, gente que está indo para os Estados Unidos, né? E fazem a ponte para as peças chegarem até ele, né? Num tempo muito curto, mas aí dá tudo certo com o envio e eles conseguem não deixar de levar. Eu tenho 4 filhos, né, 3 meninas e um menino, Manu, Evelyn, Maninho e Hortência. Espero que eles tenham esse contato com a arte, né, que eles consigam ver a arte assim como meu pai, né, como eu vi, sem muitos anseios, né, mas se vendo mais como instrumento mesmo, né, porque eu, por exemplo, não sonho em ser um grande artista, mas eu acredito e tenho a ambição de fazer uma arte massa ao ponto de provocar, comunicar, e essa arte ser gigante ao ponto de tocar as pessoas, né, de comunicar alguma coisa, e a partir disso tudo vem junto. Eu fui muito... eu tive uma oportunidade muito bonita, digo assim, que meu pai soube fazer isso, conduzir isso muito bem, que era me dando barro para eu brincar. Então, não tinha pressão, ele não dizia que queria que eu fosse artesão, ceramista, né? E aí eu também vou fazer com que meus filhos, eles tenham esse contato natural, que conheça mesmo e reflita sobre o que é arte, e que ele se veja também como instrumento, e eu acho que ele tem tudo para isso, né? Que ele já brinca com barro, já faz coisinhas, já gosta de pintar, tem alguns quadros lá em casa que ele já pintou, e eu acho que isso vem da forma natural e é mais sobre a essência mesmo da coisa, né? Porque tudo vem depois.